Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, o nosso convidado aqui nos estúdios é o presidente de honra da Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do IPSENG, João Diniz Pinto Júnior. Presidente, muito bem-vindo, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso de recebê-lo. Presidente, para a gente começar, o IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ele tem sido e foi, na campanha eleitoral do ano passado, alvo de promessas de candidatos e de críticas também em relação à situação que o próprio Instituto vive hoje. Lembrando que é um instituto que cuida da previdência, da saúde, da assistência social, digamos assim, do servidor do Estado de Minas Gerais. Me lembro que na campanha do ano passado, o governo do Estado divulgou que o déficit dos servidores, da previdência dos servidores públicos era de 16 bilhões de reais. E isso gerou, por exemplo, promessas de se rever a situação do IPSENG, de se rever atribuições do IPSENG, por exemplo, até por parte do atual governador, Romeu Zema, enquanto ainda era candidato. De maneira geral, qual é a situação hoje do IPSENG e o que vocês esperam dessa nova administração? Rodrigo, o IPSENG sofre com a apropriação indébita da sua receita finalística, que é composta pelas contribuições dos servidores e a cota patronal de responsabilidade do Estado. A Secretaria da Fazenda mantém uma relação de promiscuidade com o IPSENG, não repassa essas condições e impõe ao IPSENG uma asfixia financeira que leva à sua inadimplência quanto à assistência à saúde dos servidores na capital e principalmente no interior do estado. E na questão previdenciária, também a extinção do seu fundo previdenciário é que implicou nesse déficit que hoje existe e que colocam a culpa no servidor. Com toda certeza, essa culpa não é do servidor público. Em 2002, a Lei Complementar 64 instituiu o regime próprio de previdência e assistência social do servidor público mineiro. E naquela oportunidade foi constituído um fundo, o FUNPENG, para que um benefício patronal, um favor do Estado, fosse transformado num direito previdenciário. Contribuiu, se homem, se mulher, durante X anos, tem o direito de aposentar e o direito de deixar uma pensão para sua família. Como o servidor público não tinha reajuste, estava pressionado, não tinha como aumentar a contribuição previdenciária do servidor. Então optou-se por uma capitalização progressiva e gradativa desse fundo. E em 10 anos ele acumulou um patrimônio de 3,6 bilhões de reais, né? Patrimônio esse que foi com a extinção em 2013 desse fundo, ele foi voltou-se àquela situação anterior. Do governo Anastasia, né? Do governo Anastasia, né? Foi um crime que a Anastasia praticou contra o servidor público. Por quê? Porque em 2012 o Estado não pagava mais aposentadoria e pensão. Só pagava daqueles servidores que entraram para o Estado antes de dezembro de 2001. Ou seja, estava equacionado o problema previdenciário no médio e longo prazo, porque previdência não se discute previdência no curto prazo. Então, com o fim desse fundo, o que aconteceu? O Estado se apropriou indebitamente das contribuições dos servidores, jogou tudo no caixa único e deu no que deu, né? Um déficit naquela época de 8,7 bilhões, que chegou aí a 16,5 bilhões de reais, né? Com a tendência de agravar. Então, a extinção do FUNPENG é que foi a causa principal, né, desse passivo previdenciário que hoje sufoca as contas do Estado. O Estado não sabe hoje se paga servidor, se dá aumento ao servidor, se investe em segurança, transporte, saúde, educação. Então, essa dicotomia é que impõe essa condição de inadimplência do Estado com o servidor público. Presidente, ao longo do ano passado, mais especificamente em novembro e também em janeiro já agora deste ano, nós noticiamos nos nossos jornais O Tempo, Super Notícia, também nossos portais aqui na Rádio Super, que o IPSENG deixaria de atender mais de 1.000 pacientes em relação ao setor de cardiologia e também que o IPSENG estaria deixando de repassar alguns medicamentos. E a resposta do IPSENG seria por falta de dinheiro, por falta desses repasses. Como está a situação hoje?
A situação não mudou nada, né? O IPSENG continua, o Estado continua, o Caixa Único, né, continua se apropriando das receitas do IPSENG e impõe ao IPSENG essa condição de inadimplência. Pra você ter uma ideia, o hospital do IPSENG, o Hospital Governador Israel Pinheiro, que funcionava com 543 leitos, hoje não funciona com 300, menos de 50% da sua capacidade. O interior, onde o IPSENG estava presente em 672 municípios, não está presente hoje em 400. Né? Então, se distanciando do servidor, principalmente na questão da assistência à saúde, né? Uma saúde que o servidor espera que seja de qualidade nas demandas desse servidor, e diante dessa apropriação indébita da receita, da quebra da autonomia financeira e administrativa do IPSENG, o IPSENG não consegue chegar ao servidor. Né? Essa situação não pode permanecer, porque é um direito. Ele contribui, ele paga para que tenha como contrapartida, né, uma ação efetiva do IPSENG em relação à sua seguridade social. Essa entendida como segurança previdenciária, pagamento de pensão e aposentadoria, assistência à saúde e a assistência social, que funcionaria como um coadjuvante à prática médica, hospitalar ou odontológica. Não adianta o médico prescrever se o servidor não tem dinheiro para comprar o remédio. Então, essa assistência social poderia vir de uma utilização racional dos imóveis do IPSENG, que são muitos. Para você ter uma ideia, todo aquele triângulo da Praça 7, que correspondendo ali à Avenida Amazonas, Rua São Paulo e Rua Carijós, pertence ao IPSENG. E é mal aproveitado, né? O antigo Hospital São Tarcísio, na Rua Gonçalves Dias, também é um patrimônio do IPSENG entregue para a CEMIG, onde funciona um centro de arte popular. Né? O Hotel de Araxá, entregue também para o Hotel Nacional, em Previdência, e com um retorno financeiro para o IPSENG questionável. Né? Então, se houvesse um aproveitamento melhor desse patrimônio, o IPSENG poderia cumprir, né, na íntegra aquilo que define a Seguridade Social. Segurança previdenciária, assistência à saúde e assistência social. Isso seria suficiente para reverter toda a situação? E se não seria suficiente, o que mais precisaria ser feito para efetivamente a situação do IPSENG ser resolvida, presidente? Na nossa opinião, isso nós discutimos num fórum técnico realizado pela Assembleia Legislativa, com mais de 800 representações de servidores, né, que propuseram alternativas para a reorganização do IPSENG. Então, na nossa opinião, em primeiro lugar, instituir o orçamento da Seguridade Social, para que não ocorra, né, aquela mistura de recursos do orçamento fiscal com um recurso finalístico, que é o da contribuição do servidor. O retorno da autonomia administrativa e financeira do IPSENG, né? Tirar a receita do IPSENG do Caixa Único. Não tem como você prestar uma atividade finalística com os recursos sendo gerenciados por um tesouro estadual que não tem essa sensibilidade para perceber, né, que isso pode ser o maior salário indireto do servidor público. E também uma terceira ação, que o IPSENG não consegue apostar corrida com a doença, né? Ele vai perder essa corrida com toda certeza. Então, nós prevemos uma reestruturação da assistência à saúde, dando ênfase à prevenção e à promoção de saúde. Programas nesse sentido que o IPSENG já teve implantado, como o IPSENG Família, por exemplo, tinha uma resolutividade de 92%. Ou seja, todo servidor que era atendido por essas equipes desse programa, 92% deles não tinham um encaminhamento para uma consulta especializada, para uma internação hospitalar, né? Ou um atendimento mais específico. Então, na minha opinião, essas quatro providências retornariam o IPSENG, né, para que ele pudesse cumprir a sua missão institucional e se transformar novamente no maior salário indireto do servidor público, principalmente no momento em que esse servidor não tem reajuste salarial, sofre com uma escala de pagamento perversa, covarde, né, e sem nenhuma perspectiva, ainda ouvindo ser taxado de culpado por essa situação, né, que nós, como servidor público há 42 anos, também
ficamos revoltados com essa situação, porque nós temos alternativas, já apresentamos essas alternativas e não há o compromisso dos governos de implementar isso. Presidente, e nós estamos no dia 6 de fevereiro, pouco mais de um mês do novo governo. Já houve uma conversa do novo governo do estado com o IPSENG para tentar chegar a um acordo? E se houve essa conversa, o que ficou conversado? O candidato Romeu Zema, em outubro, teve um encontro conosco. E naquela oportunidade discutimos num prazo longo, sem pressa, e mostramos para o então candidato, com 5% das intenções de voto, né, quais seriam as perspectivas para o IPSENG. E o candidato se comprometeu naquela oportunidade com a IPSENG de que o IPSENG é uma questão do servidor. E se o servidor assumisse o IPSENG, com toda certeza o Estado teria um problema a menos para tratar. Então, a entrega do IPSENG para uma gestão democrática, quem sabe através de preenchimento dos cargos por eleição direta, né, era uma perspectiva naquela oportunidade. Após a eleição e o governo ter assumido, nem recebe mais as entidades representativas do servidor. Então, não houve o governador Romeu Zema não recebe mais vocês. Não recebeu em nenhuma oportunidade os servidores ou as suas representações, né? E o que a gente ouve é pela imprensa, que vai aumentar a contribuição previdenciária, que vai fazer uma reforma da Previdência, e não entenderam ainda que reforma da Previdência não tem resultado no curto prazo. É de médio para longo prazo, com toda certeza. Agora, tem que ter a sensibilidade e ser um estadista para tomar a decisão de iniciar. Esse aumento da contribuição de 11% para 14% que é cogitado pelo governo, até num possível ajuste fiscal com o governo federal, que seria uma das contrapartidas exigidas pelo governo, presidente, o que é que o senhor pensa disso? Eu sou totalmente contra, por quê? Porque antes de nós tratarmos de mais um sacrifício para o servidor público, que não vai resolver o problema, nós temos que tratar de outras questões. Como, por exemplo, aqui em Minas Gerais, as renúncias fiscais, aqui em Minas Gerais, esse problema da Lei Candir, aqui em Minas Gerais, uma taxação mais justa dos minerais, dos minérios, né, que tem provocado danos aí ao meio ambiente e às pessoas, né? Tá aí agora a tragédia de Brumadinho, né? Então, uma taxação do nióbio, né? Tudo para que nós pudéssemos tratar a questão previdenciária do lado da Receita e não apenas como mais um sacrifício do servidor público. O servidor público não é culpado e não aguenta mais nenhum tipo de sacrifício. Não é que ele não quer, é porque ele não tem de onde tirar. Conversamos com o presidente de honra da Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do IPSENG, João Diniz Pinto Júnior. Queria agradecer a entrevista do senhor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, estamos sempre às ordens.